Olá, voltamos nós. Hoje nós veremos matéria nova. Hoje nós iremos ver hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? O que significa dizer hidrocarbonetos? Eu venho e coloco conceito para vocês. Eu venho e explico tudinho aqui para vocês nessa aulinha aqui. Vamos botar assim, nesse resuminho, né? Eu venho e falo o seguinte: sempre quando eu falo dos hidrocarbonetos, eu falo dos compostos formados por carbono e hidrogênio. Se eu falo de carbono e hidrogênio, eu falo de hidrocarbonetos. E aí eu falo das classificações dos hidrocarbonetos. Nós já vimos que existem as cadeias abertas, cadeias fechadas e cadeias mistas, não vimos? Agora nós vamos ver quanto à forma da cadeia principal. Se eu falo dos hidrocarbonetos, eu falo, olha, das cadeias abertas ou acíclicas. Se eu falo dos hidrocarbonetos alifáticos, tudo bem? Os quais eu vou ter os alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos. Alcanos, somente ligações simples. Tenho que ter uma ligação dupla. Tenho que ter uma ligação tripla. Alcadiem, eu tenho duas ligações duplas. Ou eu vou ter diim, duas ligações triplas. Tudo bem? Lógico que não no mesmo carbono, porque o carbono ele é tetravalente, ele só faz 4 ligações. Se eu estou falando que eu tenho duas ligações triplas, ele está fazendo 5, ele está fazendo 6, se eu falo que é no mesmo carbono. Então, eu não posso falar que é no mesmo carbono, tudo bem? E eu estou falando de cadeias abertas. Então, vamos aqui. Aqui, ó. Eu falo, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Eu tenho 5 carbonos onde eu tenho, ó, isso aqui é uma cadeia ramificada. Lembra da cadeia ramificada? Eu tenho os raminhos para cima aqui, olha. Só que deixa eu só mostrar uma coisa aqui a vocês, ó. Antes da gente ver isso, eu tenho que ver isso, tenho que mostrar isso aqui a vocês. Se eu tenho uma cadeia aberta com um carbono, ele vai ser chamado de met. Se eu só tenho ligações simples, an. O sufixo vai ser o. Se eu tenho 2 carbonos, eu vou falar de et. E se eu só tenho ligações simples, an, etan e o sufixo o. Agora, mesma coisa, 3 carbonos, prop, e ligações simples, an, no propano. Só que eu posso variar, olha, em uma dupla, em duas duplas, em uma tripla, em duas triplas. Isso vocês vão levar para a sua vida, essa tabela aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Essa tabela aqui, ó, vocês vão levar para a sua vida, ó. 1 carbono, met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbono, but. 5 carbono, pent. 6 carbono, ex. 7 carbonos, et. 8 carbonos, oct. 9 carbonos, non. 10 carbonos, dec. E aí, você também vai levar para a sua vida onde? Se eu só tenho ligações simples, an, sempre vai acabar em o. Se eu tenho uma ligação dupla, em, acabando em o, que eu estou falando de hidrocarbonetos. Duas ligações duplas, de, em, acabando em o. Uma ligação tripla, in. Duas duplas, de, in. Duas triplas, desculpa, de, in. Isso aqui você precisa saber para a gente fazer isso aqui, ó. Estou voltando, ó. Aqui, ó. Eu tenho, ó, sempre a cadeia principal vai ser a cadeia que contém maior quantidade de carbonos. Tudo bem? Então, aqui, ó. Se eu boto 1, 2, 3, 1, 2, 3 é a mesma coisa. Agora, se eu botar 1, 2, 3, 4, 5, já estou na maior, não é isso? 1, 2, 3, 4, 5 também. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a cadeia linear. Se eu tenho uma diferença com a ramificação ou não, eu vou pegar a linear. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5, eu tenho uma cadeia, ó 5 carbonos, eu tenho, ó, pente.
Tudo bem? Estou falando só aqui, ó, pente. Se eu só tenho ligações simples, se eu só tenho ligações simples, eu vou usar qual, ó? Apenas ligações simples, ó. An. Então, ó, pente, an. E se eu estou falando de hidrocarbonetos, ó, pentano. Foi aqui? Estou falando da cadeia principal. Só que eu tenho, ó, um raminho aqui, outro raminho aqui e outro raminho aqui. Eu tenho 3 raminhos de um carbono só. Se eu falo de ramificações, eu vou falar de terminação -il. Um carbono é match. Aqui, ó. Desculpa. Um carbono é match. O, an e O é porque eu estou falando dos hidrocarbonetos. Se eu estou falando só da cadeia, se eu estou falando da cadeia principal, eu falo dos hidrocarbonetos. Se eu estou falando das ramificações, eu vou falar sempre das finalizações, finalizando com -il. Se eu falo de hidrocarbonetos, MET, AN, ligações simples, O. Mas como eu estou falando de radical, desculpa, se eu estou falando de ramificações, aí o sufixo vai ser -il, por causa das ramificações, tudo bem? Vamos voltar lá. Deixa eu voltar lá nos exercícios. Aqui. Aqui, ó, um carbono MET, mas se eu estou finalizando, se eu estou ramificando, eu vou finalizar com -il, tudo bem? Foi? Tranquilinho, né? Aí vamos nós. Voltamos lá naquela opção lá, naquela situação lá. Ó, 1, 2, 3, métil. Metil, não é isso? Met de ser um carbono e o por ser ramificação. E aí, olha, eu tenho 1, 2, 3, mas eu não posso botar 3 metil, entendeu? Porque eu estou falando 3 metil, 3 metil, eu falo que no carbono 3 eu tenho uma ramificação, e não é o que acontece. Eu tenho 3 ramificações nesta cadeia. Então, eu tenho que falar onde elas estão. O primeiro carbono, o segundo. Só que no segundo eu tenho 2 vezes, então por isso 2,2. Ou seja, no 2 eu tenho para cima e para baixo. No terceiro eu tenho alguma coisa? Não tenho. No quarto eu tenho? No quarto eu tenho. Aqui, ó. Uma ramificação aqui para cima, um outro metil. Então, eu tenho 1, 2, 3 vezes o metil. Eu estou falando que eu tenho trimetil. Trimetil que estão onde? Estão no carbono 2 para cima, 2 para baixo e 4 para cima. Por isso, 2,2,4 trimetilpentano. Tudo bem? E quando eu falo dos hidrocarbonetos cíclicos, ou seja, da cadeia fechada, eu falo de ciclano, ciclenos, ciclinos e aromáticos. Mesmo esquema, ó. Só que aqui é alcanos. Se eu falo em alcanos, eu falo em ciclanos na cadeia fechada. Somente carbonos com ligações simples. Alcenos, eu não falo cadeia aberta com uma dupla. Ciclenos, eu falo uma cadeia fechada com uma ligação dupla. Alcinos, não era uma cadeia aberta com uma tripla ligação? Ciclinos é uma cadeia fechada com uma tripla ligação. Aqui eu tenho 2 vezes uma ligação dupla. Aqui eu falo dos anéis aromáticos, onde eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui, os anéis aromáticos, onde eu falo do benzeno, que é esse anel aromático aqui, e do metilbenzeno. Por que metilbenzeno? Porque aqui, ó, olha o raminho aqui, ó, de um carbono só. Se fosse um raminho de 2 carbonos, seria etilbenzeno. Se fosse com 3 carbonos, propilbenzeno. E aí a gente vai, olha, passando por isso aqui, que você vai levar para a sua vida, vai levar eternamente. Tudo bem? E aqui eu coloquei mais ou menos alguns exemplos. Ó, se eu tenho 3 carbonos somente com ligações simples, próprio, ligações simples, e O, que eu estou falando dos hidrocarbonetos. Se eu falo de 2 carbonos, et, só que eu falo de uma ligação dupla aqui. Então, em eteno. 2 carbonos, et, com uma ligação tripla aqui, olha. Então, in. Então, por isso, etino. 3 carbonos, prop,
com duas ligações duplas, ó, dien, então propidien, então propadieno. Tudo bem? E aqui eu venho falando, olha, sobre os tipos de hidrocarbonetos, onde eu venho falando dos alcanos, onde eu falo lá, olha, também chamados de parafinas ou parafínicos, sem encontrar de natureza no gás natural no petróleo, são utilizados como combustíveis, gás de cozinha, gasolina, óleo diesel, etc. Isso aqui eu coloco umas características, né? Eu conceituo os alcanos. Alcanos é cadeia aberta ou fechada? Alcanos, cadeia aberta. Ciclanos, que é cadeia fechada. Aqui, ó. Metano, etano, propano, butano, hexano, ó. São os exemplos de alcano. Os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e possuem ligação dupla, com a fórmula tal. Também são chamados de olefinas, alquenos ou hidrocarbonetos etilênicos. São obtidos industrialmente a partir do craqueamento dos alcanos, presente no petróleo, são utilizados na matéria-prima de plástico, corantes, explosivos, etc. Aqui, olha. Exemplo de eteno, propileno, buteno e penteno. Os alcinos, tudo cadeia aberta, ó. São mais reativos que os alcanos e acenos, devido à ligação, acaba sendo mais forte, né? Os alcinos com mais 14 átomos de carbono são sólidos. O alcino mais industrializado, mais utilizado é o acetileno, comumente empregado na produção de borrachas sintéticas, fibras têxteis e plásticos. Ó, características. Espera aí. Etino, ó, soldadura, fabricação de borracha, síntese de hidroquinonas e metabólico, ó. Alcadienos, ó, são também chamados de dienos e de diolefinas, são encontrados extraídos nos óleos essenciais das frutas. O composto mais conhecido do alcadieno é isopreno, encontrado na borracha natural e óleos essenciais. Aqui, ó, borracha natural, soldagem, síntese orgânica, produção de borracha. E aí, seria ótimo se vocês conseguissem fazer esses aqui, olha, seria perfeito. Propano é uma cadeia com 3 carbonos e somente ligações simples. Heptano é uma cadeia hept, são 7. É uma cadeia de 7 carbonos, somente ligações simples. Penteno, pente, 5 carbonos em uma ligação dupla. Onde vai estar a ligação dupla? Ó, no primeiro carbono. Hex, 6. In, ligação tripla. É uma cadeia de 6 carbonos com uma ligação tripla onde? No terceiro carbono. Seria ótimo se vocês conseguissem fazer todas essas situações aqui. Tudo bem? E aí, qualquer coisa, ó, só me chamar. Tudo bem? Ó, não é matéria difícil, só é complicada por causa dos nomes. Mas se você parar e fizer os exercícios, pesquisar, você consegue, tá bom? Qualquer coisa,